Irmã, seu microfone tá bom aí. Aqui é tudo ao vivo, gente, não é para? Aí. É isso, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu creio no Senhor que Deus realmente está falando com algumas pessoas nesta noite. E eu quero falar justamente sobre o perdão e sobre o amor. O irmão falou sobre o amor, que um dos profetas, né, que é o profeta do amor, João, ele fez 3 epístolas e mais o livro de Apocalipse, né? E uma das suas epístolas, no capítulo 1, a primeira epístola, no capítulo 4, 8, a primeira palavra que o irmão citou, e eu estava falando, né, que a gente nem se conversou, mas o assunto realmente é o mesmo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão, o qual não viu, quem não ama o seu irmão, o qual não viu, como pode amar a Deus que não viu, né? Você vê o seu irmão, você não ama ele. E como você pode amar a Deus se você não viu? Deus não aceita isso, né? E em determinadas situações da nossa vida, às vezes parece tão difícil perdoar, né? O nosso irmão, ainda mais quando temos certeza de que a pessoa agiu de má fé. Nós temos certeza que a pessoa agiu de má fé e que está completamente errado. Mesmo assim, é aí que é mais difícil ainda da gente perdoar. É necessário sempre exercitar o amor e orar e pedir ao Espírito Santo o amor dentro de nós. Nos aviva e nos dá força para perdoar, sim, do fundo do coração. Um perdão que não é só de boca para fora, mas sinceramente nos nossos corações, né? Porque nós somos seres humanos, somos sujeitos a isso, né? Podemos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde o Senhor nos ensina a orar. A oração do Pai Nosso. Quem não ora o Pai Nosso, reza o Pai Nosso, né? Reza uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Faz até uma penitência de orar, de rezar 50 vezes. Mas não vive o que está escrito lá, né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Perdoa a oração do Pai Nosso, perdoa os nossos pecados. Na oração você está pedindo para o Senhor perdoar os nossos pecados. E você logo responde, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então não adianta, né, a pessoa recitar essas palavras e não viver essas palavras. Então é uma oração em vão. Mas se orares, e viver a oração. Está escrito também, né, no Evangelho, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali lembrarem do teu irmão alguma coisa contra ti, deixa ali sua oferta diante do altar e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a oferta, né? Já no verso 25, o Senhor manda que nós reconcilie depressa com o nosso adversário. Deus manda que nós reconcilie depressa com o nosso adversário, enquanto estamos no caminho com ele. Se demorar, pode acontecer que o adversário entrega ao juiz, e o juiz entrega ao oficial, e o oficial, né, encerra-nos na prisão. Vendo pelo lado espiritual, né, olha só, esse versículo 25 você vê pelo lado espiritual, para a gente reconciliar depressa, né, enquanto estamos no caminho. Por isso que Isaías escreveu: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque a nossa vida aqui tem prazo
de validade. A nossa vida tem a data de nascimento e a data de validade. A nossa data de validade nós geralmente não sabemos. Pode ser hoje, pode ser com 20 anos, pode ser com 25, pode ser com 60, pode ser com 10 anos. Então, nossa data de validade nós não sabemos, não nos é revelado, a não ser a Deus que é o dono da vida, que sabe até quando nós poderemos viver. Então, por isso que aqui, né, no Evangelho de Mateus, o Senhor está nos advertindo para nós nos reconciliar com o nosso adversário, com o nosso inimigo, com a pessoa que nós temos rancor, enquanto estamos no caminho, enquanto estamos vivos. Porque desceu a sepultura, segue-se o juízo. Não tem mais como, ali depois que morreu, não adianta choro e nem vela. Então, reconcilia-se enquanto está no caminho. Porque se nós demorar, pode acontecer que nós morremos com aquele coração amargurado, morremos com aquela mágoa, coração sujo, e o Senhor você pode ser entregue ao juiz, porque hoje nós vemos ali no Evangelho, no 1 João, capítulo 1, verso 8, que hoje o Jesus é o nosso advogado. Nós temos total liberdade de chegarmos até Deus, até Jesus, e Ele pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas ofensas, e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos perdoar. Hoje Ele é o nosso advogado, mas chegará um dia em que Ele será o justo juiz, e ali será céu ou inferno, não tem meio termo, não tem outra opção, a opção é céu ou inferno. Por isso que Ele aqui nos aconselha a reconciliar com o nosso irmão enquanto estamos no caminho. E todos nós sabemos o quanto é difícil perdoar. Quantas vezes, né, a pessoa ali te magoou, te fez coisas erradas, usou de má fé, e você tem que perdoar. Mas o Senhor, nós sabemos o quanto é difícil, mas tudo é possível. O que nós temos que fazer? Exercitar o amor, conhecer a palavra de Deus, né? E deixar Jesus entrar para que nós possamos conseguir perdoar o nosso irmão. Mas Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, né? Tem pessoas que são maltratadas e perseguidas. Mateus capítulo 5, versículo 44. Já no versículo 45, na parte 1, só ler só uma parte, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, Jesus está dizendo: amai-vos os vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam, fazer ao bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam. Olha como às vezes isso se torna difícil na vida da gente, mas é possível. Porque se nós não fizermos isso, eu e você não fizer isso, nós não seremos tratados por Deus como filhos, e sim como criaturas de Deus, né? O filho obedece o pai, mas aquele que verdadeiramente não obedece é tratado como criatura. Apenas Deus criou e não como filho. E um filho, né? É bom ser filho, a vantagem de ser filho é que muitas vezes, quando nós chegamos a Deus, Ele nos concede a nossa petição. Olha só a ordem de Deus para nós: sermos filhos, não apenas criaturas, mas como é difícil, né? Mas nós conseguimos, quando nós exercitamos o amor. Não adianta fingir, Deus conhece os nossos corações. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10 diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os fins.
até para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, versículo 10. É que o Senhor conhece os nossos corações. Então, no capítulo 18 de Mateus, nos fala do perdão do pecado do irmão. Verso 21. Pedro se aproxima do Senhor e pergunta, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro perguntou para Jesus. Jesus, porém, lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, Ele quis dizer assim, um número infinito. Já pensou você perdoar o irmão num dia, 70 vezes 7 vezes? Então, você tem que estar sempre perdoando, digo novamente, não é fácil, mas com Jesus nós conseguimos, porque as misericórdias do Senhor é grande. E no verso 15 ao 22 do capítulo 18, Jesus está falando sobre o perdão. Então, já no verso 23, ele fala uma parábola. O Senhor nos fala através de uma parábola. E eu quero ler essa parábola para os amados ouvintes, para todos que estão na audiência, na programação do Bispo Portinari. Essa parábola nos ensina muito, mas muito mesmo, porque isso acontece muitas vezes conosco, Muitas vezes nós precisamos, na verdade, nós precisamos um dos outros, porque a palavra do Senhor, ela é bem clara, que diz que tudo que tiver ligado aqui na terra será ligado no céu. E nós precisamos de estar de um dos outros, Hoje você precisa de mim, amanhã eu preciso de você. Então nós precisamos de prestar atenção para não cair no erro. A parábola do servo incompassível, para não sermos servos incompassíveis. Presta atenção no que diz a palavra do Senhor no versículo 21 do capítulo 18 do livro do Evangelho de São Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoo? Não é aqui não, peraí. Eu errei. É aqui mesmo. Mas é no versículo... Deixa eu ver aqui. Não ter 7, mas ter 7 vezes, Aí, deixa eu ver se eu anotei aqui o versículo. O versículo 23. O servo incompassível. Que aqui Jesus diz: por isso o reino dos céus pode ser comparado com um certo rei que quis fazer contas com teu servo. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele e sua mulher e filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, adorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a sua dívida. Olha só, ele ia ser, porque ele devia para aquele senhor, ele ia ser vendido, Ele e sua mulher e seus filhos. E ele pediu, ele clamou, para o seu servo que tivesse misericórdia dele. E aquele senhor, ele teve misericórdia, sentiu íntima compaixão, No coração dele ele teve compaixão e soltou e perdoou a sua dívida. Perdoou. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia
100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Olha, ele tinha sido perdoado a sua dívida. Ele encontrou uma outra pessoa que devia a ele, e ele pressionou. Aqui no versículo 29 diz assim: então o senhor servo, prostrando aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tu pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo à prisão, até que pagasse a sua dívida. Olha, ele encerrou ele na prisão até que ele pagasse a sua dívida. Ele não perdoou aquela pessoa que devia a ele. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao Senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se o coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Entendeu, irmãos? Essa é uma parábola muito clara mesmo. E nós vemos aí nos dias de hoje, né? Quantas pessoas que por causa do dinheiro, por mínimo que seja, chega até a matar, né? A pessoa, tirar a vida da pessoa por conta de dinheiro que aquela pessoa está devendo ele. Não tem aquele senso de perdoar e depois começa a orar, a rezar o Pai Nosso, né? E não vive aquilo que Deus, o que está escrito, o que Deus nos ensinou, o que Deus tem nos ensinado através da sua parábola, da sua palavra, né? Essa parábola é bem clara, né? O servo incompassivo, ou seja, ele devia para o seu senhor, pediu misericórdia, né? Suplicou para que ele perdoasse sua dívida, e ele foi perdoado. Mas quando chegou na vez dele perdoar o seu irmão, ele não perdoou. Isso acontece nos dias de hoje. A gente tem visto essas coisas acontecerem, não só em questão de dívidas, mas em questão de relacionamento também, né? Que nós possamos aprender nesta noite, através da palavra de Deus, a perdoar o nosso irmão. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo Senhor. Observa bem a oração que o Senhor nos ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, que é a oração universal, né? A oração que Jesus nos ensinou, e para todas as religiões, para todas as pessoas que têm fé no Senhor Jesus, né? Que nós possamos aprender através da sua palavra a perdoar os nossos irmãos e ter o amor, né? No início nós começamos a palavra de Deus nessa noite lendo o livro de João, Epístola de João, a primeira Epístola de João, profeta do amor. Ele fala ali tudo sobre o amor, né? Porque Deus é amor, porque nós devemos amar o nosso irmão, porque nós vemos, né, o nosso irmão, nós devemos amar. E já que nós amamos a Deus que nós não vemos. E ali ele fala muito sobre o amor. Se você ler quase no finalzinho da Bíblia, está a Epístola de João. São 3 epístolas, 1, 2 e 3, onde João ele fala sobre o amor. O amor tudo pode, né, tudo suporta, tudo crê. Então nós temos que aprender através da palavra de Deus a exercitar o amor, né, e a perdoar o nosso irmão. E a palavra de Deus diz até quantas vezes, né, o Senhor, Pedro que aproxima de Jesus, até quantas vezes Jesus, digo, não até 7, mas até 70 vezes 7 vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão. Amém, irmão? Que Deus possa abençoar,
que a palavra do Senhor venha reinar em nossos corações, que nós possamos aprender com o Senhor a amar o nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É um dos maiores mandamentos da palavra de Deus, é um dos maiores mandamentos vindo da parte de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Como você se ama, você tem que amar o próximo também. Amém? Que Deus possa abençoar, que a palavra do Senhor venha reinar em cada coração. E se todos, né, pudessem ouvir essa palavra pudesse penetrar nos corações, né, não haveria tanta guerra, não haveria tanta discórdia, tantas mortes, né, assassinato, uma coisa assim tão terrível, né, que nós não podemos nem contar de tantas coisas que têm acontecido no mundo. Mas o Senhor disse, né, na sua palavra: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também venceremos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Daqui a pouco, né, irmão, nós vamos estar orando e clamando ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade. O Senhor hoje falou grandemente aos nossos corações sobre um dos maiores mandamentos da sua palavra, os mandamentos do Senhor, que é o amor. Amém? Você está ouvindo o programa Bispo Ordinário. Amém. Graças a Deus.